Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal Canabola. E dessa vez a gente vai comentar sobre a convocação da seleção, a convocação do Tite para os jogos contra a Argentina e Coreia do Sul. Os dois últimos amistosos desse ano, os dois últimos amistosos até o momento, até a Copa América, né? Que vai ter dois amistosos preparatórios. A próxima convocação já é pela eliminatória, que é em março do ano que vem. Então a gente vai repercutir aqui os 23 escolhidos do Tite, todos atuando na Europa, nenhum aqui por causa do que ele não quer desfalcar os times, enfim. Parece neto. Então, começando com os goleiros. Alisson e Ederson, como sempre, acho que desde a primeira convocação do Tite, provavelmente esses dois estão, a não ser que tivesse machucado. Mas se não for da primeira, foi uma das primeiras e nunca mais parou. Com toda a justiça do mundo. Não foi não, mas foi lá pelo começo. Com toda a justiça do mundo, até porque os dois estavam na final do melhor goleiro do mundo, né? Então não tem nem o que discutir. E o Daniel Fusato, que entra naquela coisa que ele tá fazendo, que toda a vida chama um goleiro novo pro terceiro lugar. Terceiro goleiro praticamente. Não, um goleiro que teoricamente seria mais para a seleção de base, provavelmente, toda a vida. Algumas vezes não, ele chamou o Everton, acho uma vez, o Cássio, o Santos na passada. O Cássio foi só na Copa América, o Everton acho que foram 2 vezes nos amistosos. O Everton nessa última vez aí, ele tava meio que no lugar do Alisson, que tava machucado, né? Teve o Ivan ainda. Acho que como terceiro ele foi só um. E aí meio que eu nunca vi jogar na vida, né? O Daniel Fusato. Mas dizem que é bom. Não fala Daniel. Eu ouvi Danilo. Falei Daniel. Daniel Fusato, eu só vi alguns jogos sub-20 no Palmeiras, mas não tenho conclusões. Laterais direitos. O Danilo da Juventus, que eu sinceramente eu não gosto, nunca gostei. Assim, eu nunca gostei. Quando ele era do Porto, ele foi convocado acho pelo Dunga e enfim, eu não me lembro de já ter visto ele jogando bem na vida. Não acho ele nem ruim nem bom, Eu acho ele comum defendendo e ruim atacando. Tipo, sei lá, não tanto faz ali ou não, sei lá. Não é um negócio que eu vejo, vai comprometer, mas também Eu acho assim que não é dos que mais me agrada. pode ser, mas eu acho que ele pode não comprometer muito, mas eu acho que assim, seleção, inclusive os times que ele joga, ele não tem futebol para esses times que ele tá não sei quanto tempo aí não. Real Madrid, Manchester City e Juventus, e ele mal jogou no Manchester City, ele passa um tempo aí no Manchester City sem mal jogar e vai pra Juventus. Em troca do lateral titular. Aí hoje o Quadrado voltou a ser lateral. Tudo bem que o homem se machucou, mas no último jogo lá que eu assisti, já tava de volta no banco. Emerson do Betis, que aí, principalmente pensando que a gente tem muito pouca opção para essa posição, até porque o Danilo é convocado. Pelo que eu ouvi falar, até pelo desespero da torcida do Atlético quando ele foi vendido, que eu vi nas redes sociais, eu não lembro de ter visto ele jogar também. Eu acho que deve ser uma boa opção, principalmente para ser o reserva. Ele tava jogando bem, antes de sair pro... Não, isso eu não tenho dúvida. Eu não tava vendo, mas eu não tenho dúvida. O desespero da torcida do Atlético deixava claro isso quando ele tava saindo. Pois é, aí ele foi pro Barcelona, tá emprestado no Betis. Eu não vi um jogo dele no Betis ainda. Mas é um nome que me agrada sim.
E na lateral esquerda, que aí já é pra mim ao contrário, tem a opção de sobra. Alexandro, que não vem bem nos últimos tempos, assim. Eu acho que ele já jogou mais na vida. E na seleção ele até comprometeu um pouco no jogo contra a Colômbia. E o Renan Lodge, que provavelmente vai ser o próximo lateral. Eu acho que ele já tá na seleção. Ele é um jogador da seleção. Ele é um jogador da seleção já. Tipo, tá jogando demais. Na seleção ainda não, porque também ninguém, praticamente. Ele jogou um jogo. Pois é. Mas, pelo que tá jogando no Atlético de Madrid, não faz sentido mais ele sair da seleção. A não ser que aconteça alguma coisa que não tá parecendo que vai acontecer. No jogo que ele jogou até mostrou um pouco de mudança que o Tite pode fazer durante o jogo, né? Que uma variação tática que o Cebolinha meio que não fez nada também ali no primeiro, assim, ele pegou as bolas, entrou pra cima, marcou assim como ninguém tá conseguindo fazer quase nada ali. Ele era um dos que parecia pelo menos estar com mais vontade. E aí eu até achei meio ruim a substituição quando ele volta com o Richarlison no lugar dele no segundo tempo, isso contra a Nigéria. Mas assim, a opção tática eu acho que foi boa, até porque o Richarlison ele não fez a função do Everton, ele entrou mais na área, dividindo um pouco mais a área com o Firmino e aí o Renan Lodge foi atacar mais, porque no primeiro tempo ele mal passou do meio do campo. E aí ele passou a atacar mais e eu acho que ele foi mais produtivo atacando do que o Everton. Então acho que querendo ou não melhorou o time, uma mudança que primeiramente eu não gostei muito, mas que ele mostrou que assim, a peça Renan Lodge foi usada de uma forma de variação tática também nesse caso. Zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, que são a dupla titular há muito tempo, desde que acabou a Copa do Mundo. E não é mais a dupla do PSG, né? Porque o Marquinhos no PSG joga de volante. E Militão, que também pra mim meio que provavelmente indiscutível, né? Pois é, esses três são outros que pra mim são jogadores da seleção. Pois é. Agora o quarto zagueiro que vem. O quarto que talvez estivesse se consolidando, talvez para ser o Rodrigo Caio, dificulta porque o Rodrigo Caio joga no Brasil e sim. Vai ser difícil o jogador que joga no futebol brasileiro se consolidar na seleção. Eu não sei se por muito tempo ainda, porque agora como é eliminatória, o Tite vai ter que chamar quem ele quiser. Não vai ter mais essa. Não tem como nem pensar em argumentar. Tipo, é eliminatória pra Copa do Mundo. Mas aí tem outro ponto que é menos tempo e menos possibilidade de se testar. E aí ele pode ser convocado ali, mas tem poucas chances de entrar em campo. E aí fica até meio difícil de realmente avaliar, vai ter que ser por treinamento e porque tá jogando no clube para ser o quarto zagueiro da seleção, provavelmente. E dessa vez eu acho que foi uma boa opção sim o Felipe, ele já chamou o Samir. Que não vejo muito sentido. Eu não vejo sentido, eu não vejo jogando. Eu não sei, mas acho que foi o Felipe Rolim que eu vi falando no Twitter que não tinha entendido não. Ele provavelmente viu o Samir jogar e falou até do Rafael Tolói, que ele se merecia. Meu Deus do céu. Meio campistas tem para primeiro volante, né? Tem o Casemiro e o Fabinho, que pra mim eram pra ser jogadores da seleção, mas o Fabinho não é. Mas o Fabinho é sim, eu acho que é. Foi pra Copa América. Única vez. Que é o mais bizarro, mas Eu acho que não. O amistoso, eu já. Assim, pode se discordar, enfim. Eu acho que eu concordo mais do que discordo. Mas
Não concordo mais do que discordo com a convocação do Fernandinho. Concordo mais com o que eu discordo do que eu vou falar. Que eu percebi do Tite. Que eu já percebi como ele vê amistoso e como ele vê competição. Em jogo oficial, competição, como foi a Copa América, ele chamou quem ele achou que ele tinha mais chance de ganhar. E aí você pode discutir se realmente tinha mais chance de ganhar com o Fernandinho do que com o Fabinho. Pra mim tem discussão. O Fabinho joga mais, jogou mais, tá jogando mais, tava jogando mais. Mas tá jogando mais, joga mais, tava jogando mais. No esquema do Liverpool. O quê? No time do Klopp. Na seleção a gente pouco viu. Então, o Fernandinho não, o Fernandinho a gente viu. O Fernandinho jogou bem na seleção. Ele jogou horrorosamente contra a Bélgica. Mas todo mundo antes da Copa pedia ele titular. Só que depois viram o William e pediram o William. E depois não queria mais o William. E aí... Enfim, eu teria levado o Fabinho. Mas eu tô explicando pra mim o que eu percebi de critério. Pra ele, eu acho que ele achava que o Fernandinho, dentro do esquema dele, com tanto de tempo de trabalho, tinha mais chance de se encaixar naquele momento pra ganhar a Copa América do que o Fabinho. Já os amistosos, ele tá querendo montar o time. E oportunizar mais jogadores. Que às vezes também acho. Assim, às vezes eu acho que. Parece que. Não, também. Porque ele leva nomes novos e várias vezes não usa também. Ele diz negócio de treinamento, mas mesmo assim. Na primeira convocação ele não usou o Sami nem o Jorge. Mas meio que também, assim. Eu realmente acho esquisito que ele usa pouca substituição realmente nos amistosos às vezes. Mas. Enfim, Mas ele usou o Vinícius Júnior, usou o Bruno Henrique de convocados novos. E deu mais minutos para David Neres, deu mais minutos para Alan, Militão, que ele até comentou sobre isso nessa primeira convocação, que ele pretendia dar mais minutos para quem tinha muita convocação e pouco minuto. Pois é, nessa tem bastante jogador novo, Douglas Luiz, Emerson. Daniel Fusato eu não espero que ele seja usado, mas tipo, todos os outros eu acho que ele tem que usar. Só que eu acho assim, tipo, o principal coisa do amistoso não é só teste. Sim. O amistoso é preparação. Sim. E o principal motivo do amistoso é preparar o time. Então, talvez até o time não ganhou um jogo ainda. Então talvez ele ache que isso esteja dificultando talvez ele de testar mais, porque ele tá querendo mais meio que preparar o time titular, que é o que vai jogar mais vezes. Eu acho que deu certo. Eu também. Mas assim, eu também. Mas eu acho que se ele vê um nome diferente, que ele quer encaixar no grupo, tanto que ele convocou, e não quer, é muito forte, mas não bota ele pra jogar, pra mim é estranho, pelo menos. Eu acho não. Eu acho estranho não, eu acho que poderia. Mas eu acho que vai poder outras vezes e
E querendo ou não, assim, eu concordo que jogo é diferente de treino na questão da avaliação, na questão dele encaixar no grupo. Eu acho que o treino, eu acho que talvez vale até mais. Pra ele se encaixar, pra ele entender o jogo, o que ele tem que fazer na seleção, se ele tiver que jogar. Sim, ele meio que tá aprendendo a se encaixar. No jogo é meio que a prova. Exatamente, é isso. Só que talvez uma prova pro Jorge ou pro Samir não seja tão importante, não tenha sido tão importante naquele momento do que tentar ver alguma forma de como mudar um jogo, de como conseguir fazer o time ganhar do Peru ou da Colômbia. Eu acho que tipo, o Brasil já deveria ganhar do Peru. E mesmo que não, acho que ao amistoso o resultado não deve ser tão... Não é o resultado, não é buscar pelo resultado, é buscar mostrar como buscar o resultado. Não é buscar o resultado porque quer o resultado. É tentar buscar o resultado para eles aprenderem a buscar o resultado. Para quando precisar buscar o resultado, se esse jogo fosse na eliminatória. Mas tipo, os jogadores que não são da posição do Samir e do Jorge já, por si só, já deveriam conseguir. Mas não estavam conseguindo. Então é isso que eu tô dizendo, não é tu tá colocando outra discussão, tu tá colocando se o time tá prestando ou não. E o fato de o time não estar prestando, na teoria, é justamente o que eu tô usando como argumento para talvez ele não colocar o Samir e o Jorge. Mas só que ele pode fazer com que o time funcione. Mas é isso que eu tô dizendo, que talvez ele não usar. Não necessariamente não colocando. Com essas mudanças, no caso, não de Samir e Jorge. Mas não colocar o Samir e o Jorge talvez seja justamente para tentar fazer o time principal prestar. Mas o time principal sem um jogador que não é da posição do Samir e do Jorge. Por exemplo, o Gabriel Jesus, Firmino, Neymar. Não o Renan Lodge e o... Renan Lodge, e o Thiago Silva. Que no caso eram os dois da posição na convocação. Eu não entendi nada. Primeiro que o Renan Lodge não estava nessa convocação não. Então o que tava? Presta atenção. Ele O time principal, no caso aí já não é o time principal. Neres não é, pois é, só que geralmente o Tite faz isso, né? Coloca um time principal num jogo e outro mais com testes no outro. Então ele já começou o jogo testando, então por que no canto de colocar um jogador que já está mais do que testado, colocar um que nunca praticamente jogou? Porque o jogo se desenhou de uma forma que ele não esperava. Provavelmente ele pensaria em colocar assim, só que o jogo se desenhou de uma forma que ele não esperava, ninguém esperava perder pro Peru. Só que então ele priorizou mais do que deveria, na minha opinião, o resultado. Pode ser, mas eu acho que talvez não, eu não assisti esse jogo. Mas... Inclusive, por exemplo, eu discordo dele na questão da formação do time de colocar o Neymar no banco, por exemplo, nesse jogo. Pra mim, eu acho que não precisa se testar alguém no lugar do Neymar como titular. Eu acho muito confuso isso aí. Eu acho que, assim,
Eu acho que muitos não precisavam mais ser testados, não. Uhum. Quais são os testes, por exemplo, do jogo contra o Peru? O David Neres, que não é assim teste, como o Tite falou, é dar mais minuto para jogador com pouco minuto e muita convocação. Militão, tipo, botar o povo para jogar. Porque querendo ou não, o Neres, eu acho que sim, precisa. O Neres, ele entrou em um tempo e prestou na seleção. O resto das vezes ele foi mal e aí teve que sair porque era no Copa América. E aí não teve como tentar ajudar, Então, enfim. Pode ser que ele esteja priorizando mais resultado, mais resultado do que precisa, mas eu acho que assim, eu não vejo tanto problema assim em convocar alguém e não botar agora. Eu acho que é tudo parte de um grande trabalho que só uma convocação assim, não acho que é, meu Deus do céu. Aí tem Arthur, Douglas Luiz, que são meio que para a mesma posição ali. O Arthur, que é o titular praticamente desde depois da Copa do Mundo. E o Douglas Luiz, que eu mal vi jogar também, nós estamos vivos, então. Sei. Me parece que ele tá bem lá. No Girona também parecia que tava bem, apesar de que eu não tava acompanhando nenhuma das duas ocasiões. Na seleção olímpica ele jogou bem nos jogos que eu vi, até o capitão na seleção olímpica. E foi pretendido pelo Guardiola, pro Manchester City, só que a Premier League não deixou. Então eu acho que é um nome que 2022 eu acho que não é certeza, até porque ninguém é certeza, mas no que é certeza ele não é. Meio confuso, mas acho que dá pra entender. Felipe Coutinho e Paquetá. Talvez seja o Paquetá é um que eu acho que na seleção ainda não emplacou. Ele mal joga. Pois é, mas quando joga. Não, acho que quando Só contra. quando ele Acho que jogou- foi o Panamá. E foi quando ele jogou um tempo que preste. Como assim? Quando ele começou como titular, teve boa parte do jogo. Acho que a camisa 10 talvez tenha também ajudado. Mas. Por que tu acha? Porque tá. Camisa 10 da seleção brasileira tá com ele ali. Ele vai ter uma responsabilidade maior. Então acho que. Eu acho que o 10 que influencia é os 10 minutos, só que ele tem nas outras vezes, mas tudo bem. Não, acho que. Não só isso. E não é só 10 minutos sempre também. Praticamente sim. Na Copa América, quando ele entrou, foi menos do que isso. Mas parece também que ele não tá fazendo muito por onde lá no Milan, né? Até porque o Milan tá lá embaixo. Campeonato italiano. E os atacantes, David Neres, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Rodrigo e William. Que eu acho que provavelmente, se for olhar os da Europa, talvez seja isso. O Rodrigo é mais para teste, para oportunizar, para tentar desenvolver, para essas coisas assim. E jogou bem na Champions. Eu não assisti esse jogo, mas parece que jogou mesmo. E no jogo que ele entrou, que eu assisti, ele entrou em um minuto e fez um gol. O Bruno Formiga já dizia que achava que ele era melhor que o Vinícius Júnior. E o Rodrigo ultrapassou o Vinícius Júnior, talvez aí na seleção, não sei. Que nessa Não, vez, também acho que não. o Rodrigo foi e o Vinícius Júnior não foi. Então, Mas mesmo assim. eu não sei qual a lógica, Acho que foi testar. pode ser. Mas, assim, claro que o recorte é bem mais curto. Recorte. Mas eu acho que nas vezes que ele jogou no Real Madrid, jogou melhor do que o Vinícius. Pra mim ele parece muito mais pronto. Errando muito menos e
sabendo o marco que tá fazendo. Foram 3 vezes que ele jogou, acho. É tanto que na Champions ele também passou na frente do Vinícius Júnior, por exemplo. E apesar de que o Zidane dá umas loucas aí nele que eu não entendo também. Pois é, porque ele tinha jogado 2 jogos e nenhum como titular e do nada ele foi titular. Do nada ele foi titular na Champions. Porque no outro jogo mesmo da Champions, no contra o Bruges, né, que foi um empate, ele não levou o Bale e o Rames assim. Eu não tô com vontade não. E o Bale é titular do time, o Rames estava sendo, porque o Modric estava machucado. E hoje o titular é o Valverde, não é nenhum dos dois. Que eu critiquei muito na minha vida, mas no último jogo que eu assisti dele, ele jogou bem. E eu acho que talvez faça sentido assim nessas trocas. Chegou nesse jogo aí da Champions e a única novidade no time foi o Rodrigo. Não sei, lembrando que o Bale tá machucado, que era para ser o titular nessa posição. E aí, a gente não sabe. Parece, até porque o jogo era muito decisivo, dependendo do resultado, podia ficar quase impossível para o Real Madrid passar da fase de grupos na Champions. Que foi escolha. Eu acho que eu vou ganhar eu tenho mais chance de ganhar com o Rodrigo do que com o Vinícius Júnior, com o Lucas Vázquez ou com... Quem mais? Isco pode ser também. Seria um pouquinho de improvisação. Rames também, que entra na mesma categoria do Isco, seria mais improvisar, não é da posição mesmo, a primeira. Mas... Enfim... Pra mim, eu acho que um jogador aí que ele devia, até pelo discurso dele, dar mais minutos a Paquetá, que tem muito jogador com muita convocação em poucos minutos, e eu acho que o Paquetá, se for olhar essa média, deve ser disparado, que tem o que mais se encaixa nisso. Ele é convocado desde sempre após a Copa América, ou após a Copa do Mundo, até estava na pré-lista, nos bichinhos lá que vão se alguém se machucar na Copa. E ele mal joga. O time titular aí, eu acho que deve ser o Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos. Aí fica a dúvida, não tem muito como ter certeza, mas por conhecer o Tite, eu acho que é de Alexandre, que ele geralmente faz essas mudanças um pouco mais lentamente, tirando o Thiago Silva na Copa do Mundo. Casemiro, Arthur, Coutinho, Jesus, Firmino. E eu não faço a menor ideia. Eu dava uma ajuda pro Richarlison, mas eu acho que o Richarlison não faz exatamente a mesma função do Neymar. E aí, o William também, acho que foi o único jogador que me desagradou da convocação. Eu não duvido que ele seja titular, não. No lugar do Neymar. Eu não duvido. Porque é o que mais parece nas características. Mas, assim... Eu acho que faz sentido. Pelo fato de não ter ninguém do Brasil. Eu acho que dentre as opções lá de fora, talvez... Era ele mesmo. Mas... Um amistoso, por ser um amistoso que é para formar time, e o William provavelmente não estará no time, só num caso de lesão e tudo mais, que aí nas eliminatórias aí sim a gente tem que buscar o resultado. E eu não tô nem aí se, por exemplo, eu quero dar uma chancezinha aí pro Vinícius Júnior. Eu coloco o William, porque eu acho que o William vai trazer mais probabilidade de me levar pra Copa do Mundo pro Vinícius Júnior hoje.
E agora em amistoso realmente eu acho que valia mais a pena levar o Vinicius. Mas talvez seja até o David Neres. O David Neres parece mais com o Neymar do que o Richarlison. Só que pela lógica. O Richarlison gosta de jogar na posição do Neymar, só que ele nunca joga na posição do Neymar na seleção. No Everton. Porque o Neymar é o Neymar. Mas nem no Everton ele joga. Mas aí no Everton eu não faço ideia por quê. Porque é o Bernard. Então, Que coincidentemente o Bernardo não ficou joga. chamando ele de Neymar na Copa do Mundo. Mas Quê? no jogo contra a Alemanha o Galvão chamou o Bernardo de Neymar o jogo todo. Mas o Richarlison no Everton é a ponta direita, que é onde ele geralmente entra desde a Copa América, que é no lugar do Jesus. Ele era o titular da ponta direita, Jesus entrou na ponta direita e virou o Jesus titular, o Richarlison reserva na direita. Então acho que é isso. Qualquer um dos três aí, eu acho que o Rodrigo provavelmente não vai ser titular. Nenhum dos três aí me surpreenderia que fosse titular, não. David Neres, Richarlison ou William, no lugar do Neymar. Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau.